falando um pouco sobre os irmãos de Betânia, numa passagem muito conhecida da palavra, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, que o Senhor ministre na nossa vida, que não seja palavra de homem, e nem seja a palavra morta, mas a palavra revelada pelo Teu Espírito. Senhor, no nome de Jesus eu declaro aqui, que essa mensagem vai despertar em nós uma necessidade de nos aproximarmos mais de Ti com intensidade, com o coração, Pai. No nome de Jesus, se você quer, diga amém. Então, para você ver o contexto aqui da situação, essas duas irmãs, a Marta e a Maria, elas moravam juntas em Betânia. Betânia era um povoado, um vilarejo, uma comunidade perto de Jerusalém. E essa comunidade era uma comunidade que ficava numa estrada central. Era como se fosse, por exemplo, no Cipoal. Para a gente poder ter acesso às outras comunidades, a gente tem que ir direto e passar pelo Cipoal, lá na comunidade de Cipoal. Então, esse vilarejo chamado Betânia era um vilarejo central. E elas moravam ali. E elas tinham um irmão também, chamado Lázaro. E os três hospedaram Jesus em sua casa em algumas vezes. Então, como lá era um ponto estratégico, Jesus passava nas suas viagens missionárias, e na passada ele acabou fechando alguns pontos para ele fazer algumas escalas. E como ele andava mesmo, era a pé o negócio, então com certeza várias vezes eles pararam em Betânia, e faziam as suas reuniões lá, mas também ficavam hospedados na casa desses três irmãos, e ali muita coisa legal aconteceu, por conta que o mestre de tempo em tempo, tomava aquele lugar ali como uma parada obrigatória, como a gente faz aqui quando a gente vai para Monte Alegre, amém ou não amém? Nós temos Cipoal, temos Mamiá, temos várias outras comunidades que ficam de em torno aí à estrada, e a gente para fazer as paradas, as escalas. Então era assim que Jesus fazia naquele tempo. Agora, com relação a esses irmãos, esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia não fala muito, principalmente das duas, mas pelo padrão social dos judeus da época, pelo padrão, pelo comportamento, tudo indica que esses três irmãos, eles eram bem jovens, E por que a gente fala isso? Porque os três moravam juntos, os três moravam juntos na mesma casa. E considerando que as mulheres casavam bem cedo naquela época, porque a vida das pessoas naquela época era muito curta, então tudo acontecia muito cedo, assim como eles morriam muito cedo, na maioria das vezes, a longevidade era pouca naquela região, então tudo acontecia muito cedo. Então, geralmente as mulheres casavam bem cedo. Maria, por exemplo, mãe de Jesus, os estudos indicam que quando ela ficou grávida de Jesus, ela tinha entre 15 e 18 anos. Então, subentende-se aqui que elas eram ainda jovens porque ainda não tinham casado. Estavam morando junto com seu irmão. A gente também vê que a Bíblia não faz menção dos pais desses três irmãos. Possivelmente porque já haviam falecido, tanto o pai quanto a mãe. Então, o Lázaro era um homem que trabalhava para sustentar a família. Quando, no contexto judaico, no povo judeu, quando o homem que era o provedor, o trabalhador, falecia, então o filho mais velho se levantava
como o chefe da casa, como o provedor daquela casa. Cuidava da mãe e cuidava de todos os irmãos. Então, como não faz nenhuma figura, né, a respeito, e várias passagens que falam deles, a respeito dos pais, então subentende-se que eles também já haviam falecido. Então, né, essas duas irmãs, elas dependiam do irmão para viverem e estavam esperando cada uma o seu marido aparecer. Tá certo? Então, esse era o contexto ali desses três irmãos. E como vimos no texto, né, em uma das vezes em que Jesus foi hospedado, Marta estava cuidando de toda a logística para receber Jesus e os seus discípulos em sua casa. Você pode imaginar, tudo indica também que Marta era a mais velha, né? Porque geralmente o mais velho é que tem essas preocupações, né, de recepcionar, de preparar o local, de preparar todo o ambiente, a questão da hospedagem, onde é que vai deitar, quem vai ficar com quem, comida. Você imagina que Jesus só andava com multidão ao seu lado. Então nós não estamos falando de coisa pouca aqui, a gente está falando, né, de um evento grande. Porque quando Jesus chegava, a multidão ia junto, amém ou não amém? Então era um negócio grande, e Marta, já sabendo disso, ela se preocupou, rapaz, dessa vez agora a gente tem que fazer um negócio mais organizado, né? O mestre vai ter que ficar aqui, junto com fulano, com ciclano, o outro vai ficar aqui, assado, cozido, e agora como é que vai fazer o cardápio, o que a gente vai servir para o povo? Então ela estava nessa frenesia aí, nessa trabalheira para garantir, né, que tudo corra bem ali naquela recepção daquele jantar, e por isso ela estava muito inquieta. E aí Jesus chegou e teve aquele movimento, né, aquela correria, igual como a gente faz aqui nos eventos, né, enquanto, né, você está sentado, recebendo, tal, tem uma turma por trás, meu irmão, que não para. Tem uma turma por trás servindo, sabe? Você, né, tem uma turma que só falta rachar no meio, trabalhando, para garantir que você sente aí e fique de boa, recebendo como Maria estava recebendo, né, aquilo que o mestre tinha para dar. Só que olha só como interessante, Marta estava nessa trabalheira toda, e de repente ela olhou para o salão e viu Maria sentada lá, né, de boa, recebendo aqueles ensinamentos, a palavra do Senhor. E isso despertou em Marta um incômodo profundo, ao ponto dela requerer a Jesus que sua irmã levantasse e ajudasse, né? Inclusive, a gente pode ver até pela expressão do texto, que Marta entrou tipo na marcha alta, falando com Jesus. Mestre, o senhor não se incomoda de ver a minha irmã aí sentada, sem fazer nada, e eu trabalhando aqui e tal? Mande ela se levantar e vir me ajudar. Se a gente for olhar o texto, parece até um pouco indecoroso da parte de Marta, um pouco desrespeitoso, confrontando o mestre, né, assim, de uma forma muito, né, muito enérgica, muito forte. Mas Jesus falou assim para ela: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, né? Jesus também entrou com muito amor e carinho, mas entrou firme e também explicou para ela e ensinou para ela algo muito forte, muito forte. E por que que houve essa conversa? Por que que houve essa forma íntima, forte, até de confronto entre eles ali naquela conversa? Por que Jesus falou isso para Marta e por que Marta abordou Jesus dessa forma? A resposta, meus irmãos, é porque essas irmãs e o seu irmão eram mais que seguidoras de Jesus. Elas eram suas amigas. E com amigo, a gente tem um pouco mais de intimidade. Amém ou não amém? Com amigo de verdade, aquele que a gente tem uma caminhada, aquele que a gente anda junto, a gente consegue abrir o coração e mostrar o que está realmente aqui dentro, quando a gente está falando entre amigos, de verdade, verdadeiros. E essas duas irmãs, elas eram discípulas, elas eram ovelhas,
elas eram servas, mas elas também eram amigas do mestre. Elas tinham um relacionamento muito interessante com Jesus. Sabe, irmãos? Elas conheciam Jesus mais intimamente até do que muitos outros discípulos naquela ocasião, naquele momento. Sabe? Judas, por exemplo, Pedro, por exemplo, nessa ocasião, não tinha o grau de intimidade que essas duas irmãs tinham com o mestre. Sabe, irmãos, isso é muito forte. Outra situação que a gente vê é a correspondência de Jesus com esses irmãos. Jesus amava essa família. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Sabe? E ao ponto de deixar isso registrado na própria palavra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que fala da morte do irmão delas duas, do Lázaro, lá no versículo 5, diz o seguinte: Jesus amava Lázaro, a irmã dela, né, e Marta. Olha só, né? No versículo diz, Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. Né? Então, a gente vê claramente aí quando Jesus ouviu a mensagem que Lázaro tinha morrido, né? Aí, olha só, ele chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele ouviu a notícia de que Lázaro estava morto. E aí depois desse versículo aí fala, por que ele chorou? Porque ele amava essa família. Que eles eram amigos. Deu para entender? Amém? Pode ser até meio assim sugestivo dizer que Jesus amava mais esses jovens do que outros, né? Alguns até chegam a interpretar erradamente. Mas nós sabemos que Jesus ama todas as pessoas, sem diferença. Tanto é que ele morreu por todos. Amém? Não é que Jesus ama uns mais e outros menos. Ele ama todo mundo igual. Por conta disso, ele pagou o preço por todos, de igual maneira. Amém, queridos? Mas então, por que tinha esse lance aí, né? Na verdade, irmãos, o que diferencia esse relacionamento não é o amor de Jesus por eles, e sim o amor deles por Jesus. A diferença não está no amor do Senhor pela pessoa. A diferença está no amor da pessoa por Deus. É esse feedback que é diferente. Deus ama todo mundo igual, mas as pessoas não amam igual o Senhor. Então, é a resposta, é o feedback do homem para com Deus que é diferente. Sabe, irmãos, isso é da natureza do homem. Pode-se dizer que, com certeza, esses jovens amavam Jesus mais até do que alguns discípulos, e isso fez toda a diferença naquele momento. Numa outra ocasião, Maria foi aquela que juntou aquele dinheiro alto para comprar aquele perfume muito caro. E foi ela que chegou lá e quebrou aquele perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus. Vocês estão entendendo o nível de amor que essa turma tinha pelo mestre? Tanto é que isso incomodou Judas, né? E ele se levantou com um projeto muito bom. Esses bons projetos é que é um negócio. Mas para que um desperdício desse aí, podendo muito bem pegar esse dinheiro aí, esse perfume, transformar no dinheiro e ajudar os pobres. Né? Então, era uma relação muito intensa desses três irmãos com Jesus. Então, eles eram pessoas muito chegadas, pessoas muito próximas do Senhor, porque amavam o Senhor de todo o coração e tinham um relacionamento muito intenso com Jesus. Sabe, irmãos? E sabe o que a gente vê aqui? É que quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos apaixonamos por Ele.
É incrível quanto mais a gente conhece a pessoa do Senhor Jesus, quanto mais a gente começa a ter experiências com o Senhor, quanto mais a gente começa a ter o contato com o caráter de Deus, com a obra da cruz, com aquilo que Deus, sabe, começa a fazer na nossa vida, mais a gente se apaixona por Ele. Mais a gente vai amando o Senhor. Mais a gente vai, sabe, abrindo o nosso entendimento e a gente vai começando a ter uma noção clara de que não existe outro caminho a não ser estar na presença do Mestre, como Maria fazia. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente ama esse Deus, porque mais Ele se revela para conosco, mais Ele vai, sabe, cuidando de nós, mais Ele vai aliviando as nossas cargas, mais Ele vai clareando a nossa mente, mais Ele vai conduzindo a nossa vida em amor, fazendo a gente vencer os obstáculos que a vida, que o mundo e que o diabo se colocam diante de nós. Sabe, queridos, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos apaixonamos por Ele. E hoje eu quero aqui com essa mensagem desafiar você a medir o grau de importância que o Senhor Jesus tem em sua vida. Jesus é importante para você, mas de fato e de verdade, até aonde Jesus é importante para você continuar nele? O que pode acontecer na sua vida que pode colocar em risco o seu relacionamento com Deus e com a sua igreja? É bem aí que a gente começa a medir o grau de importância, e é bem aí que a gente começa a medir o grau de amor que nós temos por Jesus. Porque quem ama vai até as últimas consequências por causa desse amor. Os discípulos, e muitos outros discípulos, tanto da Bíblia quanto fora da Bíblia, chegaram à conclusão de que a única vida que vale a pena nessa terra é a vida com Jesus. E se for preciso, até morrer por Jesus. É esse o grau de intensidade que todo crente deve almejar na sua vida. É você viver por aquele que te salvou. E se for preciso até morrer pela causa dele. Você já consegue fazer isso? Ou será que quando os obstáculos aparecem, as situações aparecem, a gente já põe em risco, em xeque o nosso relacionamento com Jesus e com a sua igreja? Então, para nós vemos claramente na palavra que não é o que a gente fala que vai determinar o grau de intensidade, e sim o que o Senhor fala a nosso respeito. Não é como a gente se apresenta, é como o Senhor nos vê com relação a esse relacionamento. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus se refere ao nosso relacionamento com Ele, sempre ela vai chamar atenção para a palavra intensidade. Lá em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Nós só vamos encontrar o Senhor quando nós o buscamos de todo o coração. Ou seja, nós vamos encontrar Deus quando nós colocarmos intensidade naquela busca. Quando nós buscarmos ao Senhor com intensidade. E é por isso, irmãos, que Marta estava tão agitada e tão preocupada. Por quê? O Senhor. E ela queria dar o seu melhor. Marta não estava errada em preparar o ambiente, em correr, em organizar para cá. Não, ela precisava fazer isso, por quê? Porque foi o dom que o Senhor deu para ela. E ela estava querendo dar o seu melhor, fazer um trabalho com excelência, uma recepção de excelência, uma organização de excelência, e ela estava trabalhando duramente por isso, e isso é muito louvável.
ela queria dar o seu melhor para Deus. Com certeza ela queria bater o seu recorde de bom atendimento da última vez. Com certeza na vez anterior ela disse, olha, aconteceu isso, agora da próxima vez eu já vou consertar, eu já vou melhorar, eu já vou trabalhar para que essas coisas não aconteçam. E ela estava trabalhando para fazer realmente uma recepção de excelência. Ela queria demonstrar todo o seu amor por Jesus através de uma grande performance de recepção e hospedagem. Era isso que estava fixo na cabeça dela. Ela queria demonstrar o amor que ela tinha pelo Senhor, dando o seu melhor nessa parte estrutural. Então, meus irmãos, a motivação de Marta estava correta. Mas naquela hora que ela viu a irmã dela, já era a hora do culto. O negócio já tinha começado. A coisa já estava rolando. Todo aquele povo estava aos pés do mestre, sendo ministrados por ele, e Marta ainda estava no corre. Ou seja, a motivação de Marta estava correta, mas a prioridade naquele momento estava errada. E foi por isso que o Senhor Jesus carinhosamente disse para ela, Marta, minha filha, agora, apenas uma coisa é necessária. Agora, nesse momento, apenas uma coisa é necessária, é você vir para cá. Deixa aí que depois a gente organiza esse resto. Você já deu o seu melhor, você já fez o que tinha de fazer. E vem para cá, agora está na hora de você vir para cá. Jesus só foi dar uma organizada na prioridade. Depois desse momento aqui, Marta, a gente volta. Aí você termina o que tem de fazer, mas agora essa aqui é a prioridade. É estar na minha presença, como a sua irmã está. Sabe, meus irmãos, o que realmente importa para nós é nós estarmos na presença de Deus. Escute, o resto pode esperar. Feliz o homem e a mulher que conseguem entender isso. E realmente confiar em Deus, de verdade. Sabe, irmãos, escute, o principal propósito de Deus ter criado o homem foi para que o homem o buscasse. Ou seja, Deus criou o homem para ter um relacionamento próximo, intenso, íntimo com ele. Lá no livro de Atos, do capítulo 17, a partir do versículo 26, fala assim, de um só, ele, o Senhor, fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe. Deus não está longe, Ele está bem perto. Ainda está bem perto. E Deus criou o homem para isso. E Ele dispensou o ser humano por toda a terra para que cada ser humano tivesse um relacionamento com Ele. E assim, Ele enchesse toda a terra com a sua glória. Cada pessoa, cada ser humano buscando a Deus. Deus, através do Espírito Santo, visitando cada pessoa. E com isso, a bênção, o cuidado, o milagre, a vida, o desenvolvimento, estaria por toda a terra, que é a glória de Deus. O alvo do Senhor sempre foi encher a terra com a sua glória. Mas Ele só enche a terra com a glória dEle, quando Ele encontram pessoas que buscam a Ele. E é por isso que muitos lugares do mundo andam escassos da presença de Deus. Porque as pessoas estão longe do Senhor, não o buscam. E por isso a coisa fica minguada e mirrada. Mas hoje, nessa noite, o Senhor encontra aqui nesta cidade um povo que veio buscar a ter um relacionamento com Ele. E Ele está aqui nesse lugar para
se mostrar a você, para aquecer o seu coração, para aquietar sua alma, para lhe abraçar, para envolver a sua alma com aquilo que só Ele pode lhe dar, e ninguém mais, nem o mundo, nem as coisas do mundo, podem dar a paz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos oferece. Sabe, meus irmãos, o pastor Luciano Subirá diz que se o homem quer ser bem-sucedido nessa busca, nesse relacionamento, se ele quer ter resultado, se a pessoa quer ter resultado nessa busca, se ele quer de fato alcançar a Deus, ele precisa entender a importância não só da busca, mas também da intensidade dessa busca. Aí entra a palavra fervor. Buscar com fervor, buscar com intensidade, buscar com coração, sabe? O Senhor Jesus disse assim, e está lá em Mateus 22, versículo 36, naquela conversa, o camarada perguntou para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, teu Deus. Mas foi só isso? Não. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sabe o que eu estou dizendo? Coloca sentimento no teu amor. Sabe aquelas pessoas que amam de verdade? Sabe aquelas pessoas que amam mesmo a sua esposa, o seu filho, a sua filha, de verdade? Mas é um amor sem sentimento, é um amor seco, não deixa falta nada, é leal, é amigo, está presente, está ali, mas não tem carinho, não tem romantismo, não tem sentimento, é um negócio meio seco. E aí às vezes: mas amor, tu me ama? Eu amo, rapaz, não é? Te falei que eu te amo. Tu quer mais o quê? Ainda assim meio obediência, né? Tu quer mais o quê? Te amo, rapaz. E ele está falando a verdade. Só que é um amor sem sentimento, sem coração, sem intensidade. E a gente vê que com Deus é do mesmo jeito. Tem muita gente que serve a Deus, ama o Senhor, mas sem sentimento, sem fervor, sem coração. E o Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O coração é a loja do sentimento da gente. Quando ele fala coração, ele está falando com toda a sua intensidade. É a gente amar ao Senhor, sabe, com romantismo. É a gente colocar realmente paixão nesse amor. Tem pessoas que confundem amor com paixão. Amor é totalmente diferente de paixão. O amor de Deus é decisão, e você tem que decidir amar no amor de Deus. Mas é muito bom quando a gente ama apaixonado. Outros já só se apaixonam e não amam. Vivem do sentimento da paixão. Mas o bom mesmo é quando a gente ama e é apaixonado por quem a gente ama. E é esse nível de entendimento, é esse nível de relacionamento que Deus chama a sua igreja para ter. O nosso Deus é um Deus que bota sentimento no amor que Ele tem por nós. Ele chama a sua igreja de noiva. É a minha noiva, é a noiva do Cordeiro. Lá no livro de Apocalipse ele fala que vai ter as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva. Meu Pai eterno. A gente teve aqui o casamento dos sonhos esses dias. Rapaz, era um romantismo sem fim. Aleluia. É um negócio forte, gostoso, sabe? De viver. E o Senhor nos chama para isso, sabe, irmãos? Na caminhada cristã, nós não podemos somente amar a Deus, nós temos que amá-lo com amor total.
Nós não só devemos buscá-lo, mas buscá-lo com tudo que há em nós. E isso não está relacionado com a quantidade de tempo de oração, de tempo de jejum, de estudo da palavra, não está relacionado com quantidade. E sim, simplesmente pelo fato de melhorar a performance diante de Deus e das pessoas. Não. O Senhor quer que a gente faça as coisas com intensidade. Sabe, irmão? Ele espera que a gente coloque muito mais coração naquilo que nós fazemos em buscar ao Senhor, do que naquilo que nós já temos colocado. Então nós temos que entender isso. Na sexta-feira agora a gente teve um vigilião, meu Deus, que coisa gostosa. Ah, meus irmãos, foi tão legal. Estar na presença do Senhor, sabe, deixar o Senhor nos envolver. Olha, gente muito top. E aí o Senhor colocou algo no meu coração, né? E geralmente quando a gente fala em vigília, a gente fala, né, um tempo bem longo na igreja, às vezes entra pela madrugada e tal. E o Senhor chegou comigo e disse, faça uma vigília mais curta, mais intensa, gostosa. Tá bom. E a gente obedeceu. Irmãos, pensa num negócio legal. Sabe, Deus desde o comecinho, sabe, entrando e mexendo na estrutura do povo, e foi aquela coisa tão legal, sabe, o pessoal aqui tão envolvido na glória do Senhor, aí de repente disse, levante sua mão para o alto, que Deus te abençoe e tal, aí vários, o quê? Já? Como? Não pode? E tal e tudo, e chegaram comigo, ei pastor, eu tenho uma reivindicação para fazer, isso que foi, olha, eu trouxe até café para cá, estava preparado para ficar até de madrugada, e já acabou. E eu fiquei calado, porque a resposta vem agora. O bom é isso. É quando a gente faz a coisa com intensidade. Não tem muito a ver com quantidade, tem muito a ver com qualidade. Deu para entender, meus irmãos? É claro que a quantidade, ela gera a partir da qualidade. É claro que quando a gente está intenso na presença do Senhor, e nada nos impede, aí a gente vai embora. Mas tudo começa com qualidade. Sabe? Com qualidade. É muito melhor você ler um capítulo, dois capítulos da palavra num dia, mas, sabe, pedir ao Espírito Santo para que lhe revele o que você está lendo, para que você possa realmente aprender o que está ali, do que você ler 5, 10 capítulos num dia, para dizer que já leu. Então o Senhor quer de nós realmente mais coração, mais intensidade nesse relacionamento, que você precisa ter com Ele, porque é uma coisa, irmãos, que ninguém pode fazer por nós. Me perdoe com muito amor e carinho, mas eu não posso lhe ajudar a ser mais próximo de Deus. A forma como eu posso lhe ajudar é como eu estou fazendo agora. Levando até você a necessidade de você se chegar ao Senhor. E preparar um ambiente na nossa igreja local, como igreja, para nós nos achegarmos ao Senhor. Mas a decisão é sua. É você que determina o tipo de relacionamento que você tem com Deus. É você que determina quanto tempo você fica na presença do Senhor. É você que determina como é que vai ser a sua relação com o seu Deus. É você que determina quão importante Deus é para você, de fato. Deus quer que haja um desejo maior da sua igreja de conhecê-lo, um desejo maior de encontrá-lo. Deus diz assim, eu não quero que você me busque, eu quero que você queira me buscar. Uma coisa é a gente orar porque a gente sabe que a gente tem que orar. Outra coisa é a gente orar porque a gente ama estar na presença do Senhor. Sabe, queridos, esta é a chave, é o ponto que vai fazer toda a diferença. Eu e você, nós precisamos não só buscar ao Senhor, mas colocar tudo de nós
nessa busca. Nós não devemos apenas ser bons cristãos, não devemos apenas ter um bom testemunho, não devemos apenas frequentar a igreja, apenas ter uma vida de devocional diário com o nosso TSD. Isso é muito bom, mas nós precisamos entender que precisamos entrar num lugar onde Deus seja o nosso tudo. Aquilo que nos provoca, aquilo que nos move. É quando a gente consegue mergulhar dentro de nós mesmos e encontrar o Senhor na pessoa do Espírito Santo aqui dentro. Porque Ele está aí. Ele está aí dentro, Ele não vem de fora, Ele está aí. E é nessa hora, meu irmão, que a gente tem que entrar dentro de nós mesmos. E é aqui que está o ego. É aqui que está a barreira. Não é fora, é aqui, ó, que está a barreira da gente encontrar com o Senhor. E é por isso que a gente tem que buscar de todo o coração, que é para a gente romper as cascas da nossa própria alma e encontrar o nosso Deus que está aí dentro. Quando a gente consegue fazer isso, aí, meu irmão, aí a coisa muda de figura. Aí você começa a entender como funcionam as verdades espirituais. Você começa a ter respostas para as perguntas que lhe acompanham durante a sua vida inteira. Os problemas, as adversidades, as situações difíceis começam agora a ter um outro significado. E você começa a olhar a sua vida de acordo com o olhar que Deus tem para ela. Sabe, meus irmãos, é incrível, porque quando nós entramos na presença do Senhor, de fato, Ele consegue fazer com que a gente administre o nosso relacionamento com Ele como a coisa mais importante na nossa vida. Na verdade, a coisa mais importante que realmente importa nessa terra é nós buscarmos ao Senhor. É nós buscarmos ao Senhor. O salmista declara assim, no Salmo 27:4: uma coisa eu pedir ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha a intensidade. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque naquele tempo, a presença de Deus só era manifesta no templo. Então ele queria estar no templo todos os dias da vida dele, porque ele queria estar na presença de Deus todos os dias. Hoje a gente tem um privilégio, irmãos, de estar na presença de Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós podemos entrar na presença do Senhor. Sabe, irmãos? E ele continua e diz: eu quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Você é o templo do Espírito Santo. Se você mergulhar dentro de você todos os dias, você vai receber a orientação de Deus sobre a sua vida. Lhe garanto que não vai ser necessário você andar atrás, ligar atrás de muita gente. Tem gente que é assim. Liga atrás de pessoas, vão atrás de homens de Deus, de mulheres de Deus, para receber uma palavra, para receber uma orientação. Deus nos chama para ter um relacionamento intenso, direto com Ele. Ele quer falar com você. Ele quer falar diretamente com você. Se você buscar, Ele vai se fazer achar. Maria chegou nesse entendimento. Nada era mais importante para ela naquele momento, a não ser estar na presença do seu Senhor, do seu Salvador, do seu amigo Jesus. Com certeza, porque Maria era crente, ela era adoradora, ela tinha bom senso. Com certeza ela via a irmã naquela agonia. E ela não estava dando uma desperta ou tentando se escorar na irmã, não. Como a irmã achou, não.
Porque se ela tivesse com alguma má atitude sentada lá, Jesus, que conhecia o pensamento e o coração de todo mundo, tinha realmente feito ela levantar e ir lá ajudar a irmã. Mas ela estava lá por quê? Porque ela queria estar na presença do Senhor. Sabe? Ela teve esse entendimento, irmãos, isso é tremendo. Porque quando nós entendemos isso, nada é mais importante que o nosso relacionamento com Jesus. Nada. Quando a gente chega nesse nível de entendimento, a gente abre mão, coloca as prioridades em ordem, e a prioridade número 1 é estar na presença do Senhor. Quando nós entendemos isso, o ministério não é mais importante que o nosso relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que confundem a obra de Deus com Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Pessoas que, se não forem escaladas para estarem tocando, para estarem cantando, para estarem mexendo nas coisas da obra de Deus, não vão na igreja. Não vem assistir o culto. Não vem prestar culto. Vem trabalhar no culto. E aí, quando tira a pessoa do ministério, quando afasta a pessoa do ministério, a pessoa também sai da igreja. Não vem na igreja. Só volta se voltar a cantar, só volta se voltar a tocar, só volta se voltar a dançar. Então a prioridade dela é a obra de Deus e não Deus. Então está na hora da gente organizar as coisas. O que é mais importante, a obra de Deus ou Deus? Sabe, meus irmãos, quando nós entendemos que a prioridade é o nosso relacionamento com Deus, os nossos sonhos não são mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. Os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos ideais não são mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. Interessante que tem-se uma ilustração, e ela se encaixa muito bem nisso. Mas uma criancinha de 10 anos pegou e converteu ao Senhor. E Jesus disse para ela: eu quero lhe usar. Eu quero andar com você. Eu quero manifestar a minha vida através da sua vida. E ela disse: não, Senhor, eu sou muito pequenininha, eu não sei direito. Deixa eu crescer mais um pouco. E ela se tornou uma adolescente. E o Senhor chegou com ela e disse: eu quero lhe usar. Eu quero andar com você. Eu quero viver com você. Ela: não, agora não, Senhor, porque eu ainda não terminei meus estudos. Eu preciso terminar meus estudos para me poder saber falar bem, aprender, a trabalhar, ter um negócio assim, ter mais idade. E ela fez os estudos. Quando ela terminou o ensino médio, o Senhor chegou com ela e disse, agora ela já era uma jovem: olha, eu quero lhe usar, eu quero andar com você, tem muita coisa para a gente fazer junto nessa terra. Ela disse: não, Senhor, agora eu preciso fazer uma faculdade. O Senhor me prometeu uma faculdade, eu preciso me formar, eu preciso ser alguém. E ela fez a faculdade. Quando ela terminou a faculdade, o Senhor chegou com ela e disse: olha, agora, e agora? Agora, vamos lá. Ela disse: não, Senhor, agora eu vou casar, eu preciso ter uma família. Eu preciso de uma família. E veio o marido, e ela casou, e o Senhor chegou e disse: e agora? Ela disse: agora eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, o Senhor me prometeu que eu seria uma pessoa bem-sucedida e ter família. E veio os filhos, ela criou os filhos. E quando chegou um dia, ela dentro do quarto dela, chegou e disse: Senhor, agora, Senhor, agora eu quero andar contigo. Agora eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Agora eu quero, Senhor, eu quero ter um relacionamento intenso. Todo esse tempo eu tive um relacionamento raso, superficial. Eu andava na igreja, participava dos cultos e tudo, procurei ser uma pessoa boa, mas agora eu quero me envolver, eu quero me dedicar, eu quero entrar, eu quero fazer a coisa acontecer. Aí o Espírito Santo disse para ela: olha no espelho. E ela foi no espelho e foi se olhar no espelho. Já estava idosa.
O tempo tinha passado. Ela perdeu o tempo dela. Investiu a vida inteira nos seus sonhos, nos seus projetos, e não experimentou o que Deus tinha para fazer através da vida dela nessa terra. O seu tempo está passando. Não é errado você trabalhar como Marta, para crescer, para produzir, para ser abençoado nessa terra, para prosperar, sabe, para deixar um legado. Não é errado, você precisa fazer isso. Mas tem horas que nada mais importa. Tem horas que nós precisamos colocar a prioridade número 1 em dias, que é estar na presença do Senhor. É viver na presença do Senhor. Tem coisas que a idade não deixa mais a gente fazer, porque é uma realidade. É uma realidade. E nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Sabe? Uma das coisas que fazem com que eu viaje muito de carro por aí, em longas viagens, é porque eu sei que vai chegar um dia que eu vou querer fazer e não vou poder fazer. Então eu quero carregar isso comigo, ter esse privilégio de ter experimentado o máximo daquilo que eu pude fazer, junto com o meu Jesus. Para quando eu chegar lá naquela idade que eu não puder fazer, eu não ficar lamentando. Poxa, se eu soubesse, eu tinha aproveitado mais, eu tinha me envolvido mais, eu tinha participado mais. Já passou. Não perca o seu tempo. É o único tempo que Deus te dá. Viva intensamente essa história de amor que você tem com o seu Senhor. Então, se você tem alguma dúvida de se você tem que fazer algo para Deus, de se envolver, de ter experiências espirituais, de se envolver na visão de trabalho da sua igreja, de trabalhar de uma forma mais intensa, então tire essa dúvida da sua cabeça. Ou se de repente você está tendo dúvidas a respeito da sua própria vida, do projeto de vida que você está levando, Deus quer você aos pés dele. Deus quer você na presença dele. O resto vem de reboque. Porque ele mesmo deixou dito, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aquele que entende o valor de estar na presença do Senhor, pode até chorar hoje, mas amanhã está alegre, porque o Senhor trabalhou em favor dele. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso viver com Deus. É maravilhoso ter um relacionamento mais intenso com Deus. Sabe? Então vamos ter mais coração nessa relação. Que o Espírito Santo nos oriente a esse caminho. E não somente melhorar a performance. Sabe, quando Jesus fala à igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, ele fala de uma forma clara para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança. Jesus estava destacando que eles tinham uma alta performance, mas Jesus falou para eles: no entanto eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Estão lá, estão trabalhando, estão vivendo, estão fazendo, mas abandonaram o primeiro amor. Abandonaram aquele sentimento, aquela coisa gostosa, aquela presença maravilhosa que faz a gente chorar na presença do Senhor, que faz a gente não querer sair da presença dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Não basta que eu e você tenhamos uma alta performance, a chama do coração tem que estar acesa. Que Deus nos ajude a encontrar esse lugar. Que Deus me ajude, que Deus lhe ajude a encontrar esse lugar. Nós precisamos encontrar esse lugar. Nós precisamos aprender
a buscar ao Senhor de todo o coração. Sabe, meus irmãos, quando a gente consegue chegar a ter essa experiência, nada mais e nem ninguém nesta vida é tão maravilhoso e completa a gente como a presença de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que já sentiram essa presença e que faz tempo que não sentiram esse toque mais. Eu quero dizer para você que o Senhor está de braços abertos para você. Ele quer lhe envolver, Ele quer pegar você no colo, Ele está com saudade de você. Esses tempos são tempos que o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja: achega-te a mim, e eu me chegarei até você. O primeiro passo é nós que temos que dar, sempre. Por que é nós que temos que dar, pastor? Porque Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus, o que será de você? Fique de pé no nome de Jesus.